Minha história começa assim quando eu nasci. Alguns meses depois, a minha mãe, por intermédio do meu pai, com ciúme, decidiu trabalhar. E ela me deixou assim com uma suposta pessoa, uma mulher, não sei quem era, não me contou quem era, e deixou uma madeira assim na geladeira para poder me dar caso eu estivesse com fome, já ainda recém-nascido, com meses, e ela com preguiça de fazer a madeira, pegou uma madeira que estava na geladeira e estava estragada, ela não percebeu, me deu. E nesse instante que ela me deu, minha mãe diz que eu comecei a me sentir mal, comecei a passar mal, que eu fui para o hospital. Aí eu tive um problema no intestino e eu só sei que isso resultou em várias cirurgias que logo após eu comecei a fazer. Uma que minha barriga é aberta ponta a ponta e depois de ser aberta eu fiquei no hospital por algum tempo. E o soro saiu da minha veia e queimou a minha mão, aqui no meu pé, na minha panturrilha. E lá no hospital, minha mãe diz que os médicos olharam para mim e falaram para ela: mãe, assina a autorização para poder desligar as máquinas, porque o seu filho não vai sair daqui vivo. Seu filho já está morto, não tem mais esperança para o seu filho. E minha mãe, no mesmo momento, quando ela escutou isso, ela falou: não, meu filho vai sair daqui vivo sim. Foi numa capela, uma igreja que tinha lá perto, e lá ela usou a sua fé, usou a tua fé, creu que eu poderia sair dali. E os médicos, as enfermeiras querendo desligar a máquina, e ela brigando para poder me manter vivo. E teve um momento que diz ela que eu morri. Acho que a máquina parou de funcionar, andou em pontinho, começou a andar em linha reta. Mas ali eu ressuscitei. As ondas de vaidade inundaram os vilarejos. Minha casa se foi como foi um banquete. Então sentei sobre as ruínas e as dores como ferro, a brasa e a pele. A sociedade hoje se divide. Tem aqueles que acreditam e tem aqueles que nada, daqui a pouco volta, não acreditam. Então ela se divide. A sociedade hoje é muito hipócrita. Teve uma certa vez que eu estava com um grupo de pessoas e uma mulher chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu sou contra esse trabalho que tu faz. O cara se meteu, tem que sair sozinho. E eu falei para ela, tinha um menino de 5 anos que era filho dela, brincando perto da gente. Eu falei com ela: a senhora dá educação ao seu filho, não dá? Dá. Fala sobre isso com ele, fala. Pois a educação que a senhora dá a ele não chega a metade da que eu tive. A minha mãe me ensinou desde cedo a Bíblia Sagrada. Minha mãe era minha mulher de Deus, meu pai era um pastor. Eu fui criado longe disso, com o conselho da minha mãe. Ela sempre me ensinou e eu me envolvi. Queira Deus que amanhã a senhora não me procure para ajudar o seu filho que se envolveu, porque nos colégios estão oferecendo droga, nos bares estão oferecendo droga, na rua, lá no complexo onde eles brincam, naquela praça do lazer, estão oferecendo drogas. Peça a Deus para a senhora nunca me procurar, que a senhora pode estar ditando uma sentença, achando que eu estou errado por eu ajudar uma pessoa que precisa de uma mão amiga, de um braço amigo. Queira Deus que a senhora não me procure. A sociedade, quase na totalidade, é igual a essa mulher, somente acusadora, e são poucos acolhedores. Como fogo nos novos tempos. Mas em você, em seu filho, Quando estava meu pai e minha mãe conversando, eu cheguei em casa para eles e falei: pai, mãe,
eu entrei para a Boca de Fumo, estou indo lá para o Lazer para poder formar. Eles não acreditaram, eu mostrei os fogos para eles, também eles não acreditaram. Fui para o Lazer, lá no Lazer mandaram eu ir para o 50, um local aqui na Cidade de Deus, aonde que eu tinha que ficar com fogos na mão, e ali eu virei Falcão, menino do tráfico. E onde que eu tinha que ver os polícias e instalar os fogos. Chegou 2 mulheres me procurando lá e eu escolhido com um casaco, assim no chão, sentado, meio escondido. Elas passaram por mim, eu olhei para elas 2 e elas me procurando. Elas chegaram para cima de mim e falaram: moço, você viu o Tony por aqui? Sabe do menino que está aqui no formado? Eu não respondi, mas teve uma hora que elas viram que era eu. Aí começaram a chorar. Minha irmã grávida do meu sobrinho, minha mãe que estava indo para o trabalho. Que quando ela foi falar para aquele bandido para me tirar, e ali eles falaram: não, ele que quer ficar, nós não podemos fazer nada. Se ele não formar aqui, vai formar em outro lugar. Então deixa ele aí com nós. E aqui era um local onde eu também ficava aqui também de contenção. Eu ficava olhando para ver se via alguém, algum policial do outro lado da ponte, do Karatê para cá. E também aqui também eu costumava vender algumas drogas, traficava aqui também nessa ponte. E foi aqui, essa ponte aqui, onde que eu apertei o primeiro baseado. Foi aqui que eu comecei a fumar maconha. E não foi muito boa a sensação não, foi uma sensação de enjoo. Foi horrível. Mas depois eu fiquei viciado na maconha também. Sempre quando eu parava aqui nessa ponte, eu achava que seria o meu último dia. Eu pensava que a qualquer momento, como que outros amigos morreram aqui nessa ponte, achava que a qualquer momento os policiais poderiam vir de um lado, tom de outro, já atirando, e o alvo deles era me acertar. Então eu achava que seria o último momento. E depois eu saí daquela boca de fumo já viciado. Eu comecei a usar cada dia mais. E teve momentos eu em casa e eu saía para poder roubar, para poder assim sustentar os meus vícios. Bem, eu conheci o Tony, na verdade, desde quando ele nasceu, né? Que eu sou o vizinho dele, até pela nossa diferença de idade. O Tony, desde que nasceu, sempre foi um garoto bem brincalhão, uma criança normal, sadia, né? Já teve época também que ele, de tanto aprontar, que era um rapaz que aprontava muito, quebrou o braço, aí de madrugada eu levei ele já para o hospital. Depois ele teve outros problemas também, que eu já ajudei também, levando ele para o hospital outras vezes. Aí foi crescendo aqui nessa nossa comunidade aqui da Cidade de Deus. 12 anos de idade, eu fui tirar um dinheiro para minha avó. E no momento quando eu fui tirar o dinheiro para minha avó numa rede de supermercado, ali naquela rede ali, o segurança foi com meus amigos e o segurança falou para mim que eu não poderia entrar sem camisa. Aí eu entrei assim mesmo, fui na máquina 24 horas para poder sacar o dinheiro. E chegando lá, ele chegou para perto de mim, pedi ele, me dá licença para poder digitar a senha. Ele saiu. E quando ele saiu, eu digitei assim e vi que tinha dinheiro, ele chegou para perto de mim de novo. Eu falei: poxa, eu não vou roubar não. Eu não vim aqui para roubar. Eu estou sacando aqui mais do que você recebe. Recebe durante um mês. Ele não gostou. E eu fui para poder comprar um cigarro para o meu tio, também para poder trocar o dinheiro, que assim minha avó me deu ordem. E chegando lá, eu saindo, já ainda no setor daquele supermercado, eu saindo, ele foi para poder me dar uma moca. E eu vi pelo reflexo, virei o rosto. No momento quando eu virei o rosto, acertou a minha face do meu rosto esquerda. E ali resultou de eu chamar minha mãe responsável, chamei minha mãe. E chegando lá, minha mãe também ia agredir ele, mas usou a razão, ligou para a polícia. Veio um carro de polícia, levou eu e minha mãe, ele já tinha ido embora e processamos aquela rede de supermercado. Infelizmente ele tinha se desencaminhado, não por falta de conselho, porque também teve muitos amigos bons também que já conversaram com ele, inclusive eu, por ser mais velho, já troquei ideias com ele, mas ele com um momento, se eu não me engano, meio conturbado da vida dele.
E teve um dia que eu ia sair para poder comprar crack, cheguei lá, tinha muito bandido armado, e ali um rapaz que foi e falou: ó, Tony, você vai pra esquina. E ali eu falei: não, eu quero sair da boca de fumo. E ali, como que eu já tinha saído e voltado, ter me derramado, não é brincadeira isso. E eu levei na brincadeira, achando que poderia sair. E ali ele foi e falou: tu vai sair, senta ali. Ligou para um outro rapaz e ali falou: o Tony quer sair, mas ele vai sair daquele jeito. E eu me lembro, eu sentado, ele foi para um local que estava sendo feita uma obra, veio com uma barra de ferro e começou a me dar uma, a me dar duas. E ali eu olhando para ele falando: não sou vacilão não, por que eu tá fazendo isso comigo? E essa vida que eu tava levando, ninguém tem pena. Não era que nem eu apanhar do meu pai e da minha mãe. Não é que nem eu receber uma correção por causa para me ter uma educação boa, não. Ele me deu uma que eu caí no chão, ouvi tudo branco, e ali eu pensei. E ali eu pensei e falei: acabou, agora eu vou morrer. Não corri. E ali ele deu mais uma barrada de ferro, deu outra. E eu apoiei minha mão. E ele deu mais barrada de ferro. Me deu mais outro, o ferro quebrou na minha cabeça, me deu outro. Só sei que o ferro era de mais ou menos de 1,20 m, não sei a altura. E o ferro ficou pequenininho, o ferro quebrou na minha cabeça. E ali teve uma voz que falou: chega, tá bom, deixa ele ir. E eu fui embora, escoltado por um bandido, falando que é vacilão, eu tinha que te matar aqui. Conheci o Tony porque o Tony era um morador aqui da nossa comunidade. Então, mediante a isso, como nós somos donos dessa padaria, então a gente sempre atendemos os nossos clientes com carinho, com amor. Então nós tínhamos o Tony como um cliente aqui da nossa padaria. Eu fui para essa padaria, qual mendigava o pão, ali eu pedi leite para poder beber, eu estava morrendo de sede, eu parei um carro na rua para poder me socorrer, o carro não quis, com medo, e veio o dono daquela padaria. Até que um dia desse, nós encontramos o Tony numa situação um pouco difícil, ele bateu aqui na padaria, chegou aqui e, desesperado, Edson, pelo amor de Deus, me leva ao médico, me leva ao hospital. E ali eu não sabia o que fazer, eu falei: meu Deus, o que aconteceu contigo, Tony? Ó, Edson, eu conto no caminho, me leva no hospital, pois eu estou machucado, eu estou sangrando, me leva no hospital. Então, rapidamente, pedi a minha esposa para tomar conta da nossa padaria, do nosso comércio. E ali eu abandonei o comércio, deixei aqui por um período e botei o Tony e levei ele até o Lourenço Jorge. E ali o Tony, no período até chegar ao Lourenço Jorge, o que acontece? Quando chega no Via Parque, aqui no Rio de Janeiro, no Via Parque, a gente vê que o Tony começa a se transformar. O seu rosto começa a se transfigurar, devido às pancadas, devido às dores, os hematomas. Então ele começou a inchar. Foi onde ele caiu em si, começou a chorar dentro do carro. E ele começou a falar comigo: poxa, eu não aguento mais, eu quero sair dessa vida. E ali naquele hospital eu soube que eu não poderia mais entrar na cidade de Deus. Tentamos ajudar ele de todas as formas. Colocamos ele para trabalhar na nossa padaria, ele foi funcionário dessa padaria aqui onde nós estamos. E o Tony tinha algumas eventualidades, ainda tinha alguns costumes, devido ao vício, ele tinha algumas dificuldades. Começou mais uma vez, voltou para o tráfico. Ele ficou um período que ele teve que o pai dele conversar, a mãe dele conversar, até que houvesse uma concordância para que viesse parar isso e que ele viesse voltar, se reintegrar na nossa comunidade. E quando eu tinha 18 anos, saiu a indenização do processo, qual eu tive uma desavença com uma rede de supermercado, com segurança daquela rede, e ganhei
aquele processo e ganhei 32 mil. Dei 10 mil para minha mãe e o resto não poderia vir em pior hora. Foi na época que eu gastei mais dinheiro com crack. Aí eu não consumia só um pouquinho, aí eu consumia praticamente mais de R$500 por dia. E isso era todo dia. Eu emagreci mais ainda, perdi mais peso e acabou aquele dinheiro. Foi rápido. Demorou 8 anos, demorou 6 anos para ser exato para vir. E acabou aquele dinheiro em menos de um mês. Eu comecei a roubar, poder usar crack. E teve ali uma vez que eu roubei uma mulher que morava ali perto do Morro do Encontro e fui para a favela para roubar e me viram entrar para a favela. E eu soube que a mulher foi lá fazer queixa, eu fui subir a escada para poder entregar a bolsa dela. E no momento quando eu subi a escada, para poder entregar, o bandido falou para mim, senta aí. E mais uma vez eu escutei, senta aí. Falei, que isso, eu entreguei, deixa eu ir. Não, vai ficar como exemplo. E ele pegou uma barra de ferro, uma grossura de quase 1 polegada, botou minha mão na escada e eu só sei que ele deu uma. E ele deu 2. E na sequência tinha um jovem, um garoto de 11 anos, me batendo com uma madeira pequenininha aqui em mim, que até me machucou. E quando eu tô olhando assim, eu não tô sentindo mais, eu apoiando na mão porque eu já tava agoniado, já tava olhando para aquele garoto me batendo. Eu falei, para de me bater, rapaz. E o outro veio, saiu de trás de um outro bandido que tava lá com uma cadeira de madeira e mais uma vez quebrou na minha cabeça. Depois eu vi de novo, deixa ele ir. E eu desci, mas praticamente uns 50 a 85 degraus, inconsciente, eu não sei como que eu desci, com as mãos quebradas. Nós subimos a Serra do Grajaú, aqui também no Rio de Janeiro, e uma dificuldade muito grande, porque a gente não sabia onde ele se encontrava localizado certamente. Nós subimos a serra, descemos a serra, ficamos procurando um vão desesperado. Eu, minha esposa e Tony se encontrava na comunidade do São João, ali depois da Serra do Grajaú, e ali alucinado, impregnado de droga, já tinha usado a droga a noite toda, e Tony se encontrava nessa situação. Era aniversário da minha esposa, eu tinha programado a levar para o restaurante, a minha esposa e os filhos também, a família. E nessa eu recebi a ligação, né, da irmã dele dizendo que ele estava todo quebrado no Hospital Cardoso Fonte, aonde nós se dirigimos para lá e encontramos lá ele deitado no banco, todo enfaixado, com os dedos tudo quebrados, e dali nós conduzimos ele para o hospital e passamos a noite toda lá, né? A programação do restaurante foi anulada porque, né, uma vida vale muito mais do que um restaurante. E ali nós passamos a noite toda, ali com ele no hospital, e de manhã ele foi atendido. E foi assim a história do resgate do Tony. Liguei para minha irmã, e no momento que eu liguei para minha irmã, falei, Bárbara, eu tô aqui no hospital, vem me buscar. E eu desliguei porque eu já estava desmaiando e eu consegui andar mais um pouquinho, deitei no banco e tinha lá, desmaiei. E eu acordei, já estava minha irmã, e já estava o pastor, meu primo, a esposa dele, no aniversário dele. E isso foi em 2010. E dia 2 de maio, quando fez 1 ano que eu tomei as barradas de ferro na Cidade de Deus, logo no dia seguinte eu tomei mais barradas de ferro, tomei mais uma coça. Eu quase perdi a minha vida no Morro do São João. Voltei para a casa da minha mãe e lá minha mãe olhou para mim e falou, eu não quero mais ter você como filho. Em prantos,
choramos, e falou para mim: eu não quero ter você mais como filho. Para mim, você tinha que ter morrido naquele hospital, para mim não chamar ela mais de mãe, para que ela viesse morrer na minha vida, que eu não teria mais mãe. E ali eu fui para o pastor Alaci. As mulheres dormem aqui nesse cômodo e mais aquele quarto ali atrás. Aqui funciona a nossa cozinha. Nós temos aqui essa parte da cozinha. Aqui é um banheiro feminino. Então essa área aqui é toda feminina. Homem só entra aqui em casa se estiver cozinhando. Então essa é a nossa parte feminina. Aqui nossa cozinheira, chefe ali, ó. A irmã Fernanda. Bom dia, seu José. Eu tenho que ir, eu vou me atrasar. Sigo na favela com os passos bem firmes, sorriso no rosto e quem sabe o medo pra chegar lá. Pra que tantos abraços pedidos, suados, forçados, colados? É tanta hipocrisia. Pare o mundo. Quero algo mais completo, mais sincero. Eu quero algo mais sincero. Eu quero algo mais sincero. Pra que tantos abraços pedidos, suados, forçados, colados? E no mesmo momento, um amigo meu, sim, me trouxe para cá, no intermédio do meu primo. E quando eu cheguei aqui não tinha ninguém, tinha até 2 pessoas. Mas foi aqui nessa primeira cama, essa cama aqui que assim eu deitei, olhei para o alto, olhei para o teto e sim, comecei a chorar. Comecei a perguntar, questionar a Deus por que isso tudo estava acontecendo comigo. E ali eu comecei a nagar, dizendo que eu queria mudar, que eu queria ter uma mudança sincera, uma mudança realmente firme, que viesse para poder ficar. Que assim eu queria mudar de vida, não queria mais ouvir aquilo que eu tinha ouvido da minha mãe: não quero mais ter você como filho, por ter feito ela sofrer muito. Eu entrei no mundo das drogas por influência.